E pessoal, tudo certo? Bom, para o vídeo de hoje eu resolvi trazer um livro que é uma ficção tanto quanto diferente, eu nunca tinha lido uma ficção assim, mas eu achei ela muito boa e eu recomendo a leitura. Se chama A Improvável Jornada de Harold Fry, de Rachel Joyce. Bom, do que trata o livro? O livro fala de Harold, que já é um senhor aposentado, ele mora com a Maurice, que também já é uma senhora aposentada, e eles têm o David, que é o filho, só que não mora com eles. Pois bem, a história se passa como? O Harold, numa determinada manhã, recebe uma carta e é de uma amiga dele, antiga amiga de muitos anos atrás, que eles trabalharam juntos e há muitos anos eles não se veem. Essa amiga é a Queen. E nessa carta, a Queen escreve para ele falando que ela está no estágio terminal de câncer e que eles nunca mais vão se ver. Então ela está escrevendo para se despedir. E então, na hora que o Harold lê aquilo, ele fica num estado de choque tremendo. É um baque para ele, ele quase começa a chorar. E a Maurice até se preocupa, pergunta o que está acontecendo para ele estar daquele jeito, pergunta o que é a carta e ele explica que é por conta disso, da amiga dele. E ele realmente fica muito abalado. Então ele resolve fazer uma carta para mandar para ela para se despedir. E ele escreve a carta e vai colocar na caixa de correio. Mas daí o que acontece? O Harold, ele é um senhor muito inseguro e ele é muito retraído. Então, assim, às vezes para ele colocar um pensamento em prática, um plano que ele tem em prática, dá muito trabalho para ele. Então, na hora que ele chega na caixa de correio, ele começa a refletir sobre todo o relacionamento que ele teve com a Queen, que ela era uma pessoa maravilhosa, ela era totalmente incrível e os dois se davam muito bem, ela ajudava muito ele ajudava muito ela no serviço. Algumas pessoas não respeitavam muito ela pelo fato dela ser mulher e trabalhar numa posição de destaque na empresa. E então ele tratava ela muito bem e tentava fazer com que isso mudasse. Então assim, o relacionamento que os dois construíram foi muito bom. E ele se sentiu ingrato de simplesmente fazer uma carta só e entregar para ela. Então ele resolve pensar melhor se vai colocar a carta ou não. Para isso ele pensa, bom, então eu vou até a próxima, minhas palavras, até a próxima caixa de correio para colocar. Ele vai andando até a próxima caixa de correio, quando ele chega lá ele ainda não decidiu se põe ou não a carta e resolve ir até a próxima. Ele vai até a próxima, quando chega lá também não decidiu, daí vai até o centro para colocar diretamente no correio, chega lá também não decidiu, e daí ele fica pensando o que ele vai fazer, se coloca a carta ou não, até que então ele decide que realmente a carta vai ser enviada, mas não pelo correio, ele decide ir andando, entregar a carta para ela. Porém, chega um detalhe muito importante na história. O Harold, ele mora no sul da Inglaterra. E a Queen, ela está internada numa casa de repouso no norte da Inglaterra. Então, para ele andando, ele vai ter que atravessar o país inteiro. Calma, antes de você achar que é uma baboseira, o vídeo é chato, eu vou fechar e parar de assistir. Espera, que não é exatamente assim que a coisa acontece. O livro ele não se desenvolve com caráter tipo heróico, do tipo, dele foi e venceu, não sei o que, tudo muito ilusório. Não, a Rachel escreveu numa perspectiva bem mais realista da história. Então assim, não vai esperando que você vai encontrar, tipo assim, ele encontrou carona em todos os momentos e conseguiu chegar muito rápido, não sei o que. Não é assim, calma. A história ela foi bem mais realista nesse ponto, porque por isso que é a improvável jornada de Harold Fry, porque vai mostrar a jornada que ele fez rumo a Queen, para encontrar com ela. Então, quando ele resolve ir encontrar a Queen, ele liga para a Maurice, para avisar a esposa que está indo. Só que daí vem um outro detalhe da história. O relacionamento dele com a Maurice, ele não é um relacionamento bom. Conforme os anos foram se passando, eles foram meio que se acomodando no relacionamento deles. E ainda mais também porque o filho saiu de casa e levou uma vida totalmente diferente, já não trata os pais tão bem como antes. Então assim, o relacionamento deles meio que se acomodou. E a Maurice começou a culpar o Harold de tudo. Então assim, todas as coisas, do jeito que elas aconteceram, a Maurice jogava a culpa pro Harold. Daí, por ele ser muito retraído, então assim, tudo que ela dizia, ele não sabia argumentar. Ele simplesmente se retraía e fechava. Se ele tentasse argumentar, ela dava alguma patada nele, tratava ele de algum modo, ele já se fechava e assim, ele não conversava. Então, conforme os anos foram passando, em vez dele tentar criar um diálogo, ele se fechou muito. E pela personalidade dele isso aconteceu. Então, o relacionamento deles esfriou totalmente. E quando ele liga para avisar, ela
trata com desgosto, não desgosto, mas sem importância nenhuma, sabe? É irrelevante pra ela isso e não bota fé no que ele tá falando. Então ele vai embora e vai andando, só que ele não tá de carro, ele só tá com um celular no bolso, um pouquinho de dinheiro e com um sapato com a roupa que ele tá no corpo e vai. Não tem mais roupa reserva, não tem nada, ele decide em cima da hora e resolve ir. E o que eu gostei desse livro? Porque assim, além da Maurice, um outro personagem que aparece também é o Rex, que é o vizinho deles. Não é um cachorro, é uma pessoa, por que pareça. Enfim, pessoas também se chamam Rex, em algum lugar. Daí, esse vizinho é uma pessoa assim bem preocupada, que gosta muito deles. Ele perdeu a esposa numa doença também. Então assim, ele trata muito bem os dois, e quando ele percebe que o Harold saiu de casa e não voltou, ele começa a perguntar para Maurice o que está acontecendo, e como o relacionamento deles não é bom, ela não quer dar o braço a torcer que não está bem, ele não está vindo para casa. Então ela finge que está tudo bem. E conforme vai passando o tempo, o tratamento do Rex com ela vai percebendo que vai mudando um pouco, ela vai conseguindo se abrir um pouco mais. E o que eu achei bom nesse livro é exatamente isso, porque conforme vai passando a jornada dele, vai mostrando a Maurice como ela pensa, o Harold como eles pensam, e os dois começam, cada um no seu canto, começar a refletir o que eles poderiam ter feito de diferente na vida deles para ter um relacionamento melhor, com os amigos também, no decorrer de toda a vida, com o filho, o que eles poderiam ter feito de diferente para ter tido uma vida diferente, ter uma vida melhor, mais em paz. E conforme vai passando, então vai tendo essa conversa com o Rex, ela vai se abrindo um pouco mais, ele vai sabendo conversar com ela também, então ele ajuda ela a refletir um pouco em alguns momentos. Na maioria das vezes ela pensa mais sozinha. O David, que é o filho, ele não aparece pessoalmente para ver os pais, só conversa com a Maurice por telefone. E assim, então ele começa a pensar muito sobre isso. O Harold começa a pensar muito sobre isso, o que ele poderia ter feito diferente na vida do filho. E ele começa a pensar que assim, todas as acusações que a Maurice fez no decorrer da vida, acusando ele que ele nunca foi o bom pai, um bom esposo, ele começa a refletir, tipo, puxa, o que eu poderia ter feito de diferente então? Por contrapartida, a Maurice começa a pensar, o Harold ele sempre teve essa dificuldade, mas no fundo ele foi um bom marido, ele foi um bom pai, ele sempre tentou. Eu tratei ele muito mal, e daí os dois começam a refletir. Então assim, eu gostei muito desse livro porque ele traz essa reflexão como se fosse um autoconhecimento, um autoentendimento, na verdade, do como as ações poderiam ser diferentes para resultados diferentes. E durante a jornada, o Harold ele começa a encontrar pessoas com realidades totalmente diferentes da dele, que de início ele não sabe lidar muito bem, mas daí ele tem uma mente totalmente aberta a partir dessa jornada para ele saber ouvir o próximo. Ele reconhece quanto ouvir o próximo é importante e quanto isso ajuda as pessoas. E conforme o tempo vai passando, a história dele vai começando a ficar um pouco mais famosa, as pessoas já vão reconhecendo ele. Então assim, a jornada mostra todo esse trajeto até que ele quer fazer até a Queen. E o que eu achei mais interessante foi isso, essa autorreflexão, do que pode ter, o que poderia ter sido diferente, o que poderia mudar a partir de agora, o que ele pode fazer quando ele voltar para casa para ter um relacionamento diferente com a esposa. Então assim, eu acho que é um livro que você começa a refletir sobre você também. Conforme você vai passando as páginas e vai lendo, você começa a pensar também, assim, não que exatamente você tenha um relacionamento ruim com os amigos, com as pessoas, mas assim, você começa a pensar o que você pode fazer de diferente para melhorar ainda mais a situação, e também como você pode lidar um pouco melhor com as diferenças que se encontra na vida. Então assim, ele é um livro fino, não é muito grande, a leitura dele é muito boa, não é pesada, ela é tranquila de se fazer, e eu achei muito bom justamente por isso, por essa reflexão que traz. Não sei se todos gostam de um livro assim, mas eu indico ele. Não é uma reflexão tipo maçante, do tipo, ai, que filosófico, para quem não gosta de filosofia, que coisa chata de ler. Não, é uma leitura boa.
do jeito que a Rachel escreveu, ela desenvolve a leitura de uma maneira tranquila. Então acho que dá para acompanhar tranquilo, sem ser pesado, e é muito interessante. Para quem não gostar de filosofia, eu particularmente não sou tão fã, mas então acho que assim, é uma reflexão do tipo, para quem não gosta, não é algo que vai ser insuportável de fazer. E tipo, eu tô filosofando da vida. Não, é algo muito interessante, é muito boa a leitura e eu recomendo. Bom, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se alguém já leu, alguma perspectiva que eu deixei de apresentar, algum ponto que discordou, gostou, não gostou, se vale a pena ler, não vale. E dá aquele like para dar uma força, compartilha, e é isso, galera. E já vou ficando por aqui, espero que nos vemos em breve, se Deus quiser, tá bom? Então fiquem com Deus, até mais.